poder estar trazendo esse vídeo devocional, mas eu estou aqui agora muito alegre por poder compartilhar aquilo que Deus tem falado comigo e por poder falar daquilo que eu mais amo falar, que é a palavra de Deus. No início eu queria muito, de todo o meu coração, que fossem vídeos mais curtos, mas eu começo a falar, gente, eu empolgo, porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus e ela é viva. E como é maravilhoso falar sobre a palavra de Deus, como é maravilhoso quando a gente começa a compreender. Eu falei sobre isso no culto de ação de graças do projeto, né, das pessoas que terminaram o projeto ano passado. Eu falei, gente, a primeira vez que a gente lê e fica aquela sensação de que você tem aquela compreensão histórica. Mas conforme você gasta tempo com a palavra, Deus te faz umas revelações assim de princípios práticos, novamente, princípios práticos para aplicação. Para que quando a gente aplica, a gente possa viver essas promessas de Deus também, assim como esses grandes homens e mulheres de Deus viveram. Eu queria compartilhar algumas coisas com vocês sobre a leitura de hoje. Hoje nós lemos 3 capítulos novamente, foi o capítulo 43, 44 e 45 desse livro precioso, que é o livro de Gênesis. Gente, nós lemos a história de José, né? José que foi ali traído, agora é o governador do Egito. E aí ele faz ali um complô ali, de maneira que ele vai pegar um dos seus irmãos, que é Simeão, vai manter ele preso com o objetivo de que os seus irmãos possam retornar ao Egito. Então, o objetivo de José não era se vingar, não era punir seus irmãos, mas ele vai traçando ali um plano a fim de que o próprio pai dele um dia pudesse vir para o Egito, né? E aí a gente vê que ele arma lá uma cilada, colocando o dinheiro ali na bolsa dos irmãos, e aí ele fica com Simeão, né? Simeão fica ali com ele. E eu acho interessante, queria só confirmar aqui. É isso mesmo. E aí o irmão dele fica lá na terra do Egito e os outros 9 irmãos, né? São 12 irmãos. Benjamim tinha ficado em Canaã com o pai, que era o filho mais novo, o predileto. E tinham ido 10 irmãos para o Egito e José já estava lá, né? Então agora vão retornar 9 irmãos para casa. E Jacó recebe aqueles homens ali. Sabe o que eu achei interessante quando eu comecei a ler a história? A Bíblia diz que a fome agravou. E aí, quando a comida acabou mesmo, os cereais que eles haviam trazido do Egito, estava para realmente acabar e eles morrerem de fome, aí Jacó fala para os seus filhos, voltem e comprem mais comida. Lembrem-se que tinha um prisioneiro lá no Egito, que era Simeão. Simeão estava preso lá. Mas Jacó só permite que os seus filhos voltem para a terra do Egito quando de fato a fome aperta. E eu fiquei pensando sobre isso, eu vou construir um raciocínio sobre isso, porque Jacó ainda estava segurando algumas coisas. Jacó estava algumas coisas que Deus precisava, que Jacó precisava entregar para que o plano e o propósito de Deus cumprisse na vida e na família dele, mas que ele ainda estava segurando. E aí Simeão está preso lá no Egito e Jacó não permite que seus filhos voltem lá. Porque qual que era a ordem de José, sem que eles soubessem que era José? Ele vai falar assim, vocês só voltam aqui com esse irmão mais novo de vocês. Para confirmar que vocês não são espiões, para confirmar que vocês não estão aqui para poder descobrir como é que é a administração do Egito, para armar uma guerra, um complô. E aí e tudo isso é uma trama, pensem comigo. José quer ver seu irmão, de parte de pai e mãe, que é Benjamim, e quer ver seu pai. Então ele arma essa estratégia, voltem para casa, mas vocês só voltem no Egito com seu irmão mais novo. Quando eles chegam em Canaã, que eles falam para o pai deles, olha, nós só podemos voltar ao Egito com Benjamim, Jacó está segurando. Jacó está segurando Benjamim. Benjamim é meu. Não quero, eu vou falar com minhas palavras agora, não quero nem saber de Simeão. Não quero nem saber. Benjamim é o meu filho amado e vocês não vão levar, já levaram José e ele está segurando Benjamim. E aí o que acontece, gente? A fome aperta. E segurar Benjamim agora vai ficar complicado. Então eles falam para Jacó, pai, a gente tem que ir. E a gente só vai se Benjamim for com a gente, senão aquele homem, aquele administrador rígido vai acabar nos matando, aquele administrador não vai aceitar a nossa história, não vai dar certo. E aí o que acontece?
Primeiro eu queria focar no versículo 8, onde Judá fala pro pai. Judá fala, pai, deixa o rapaz ir com a gente. Deixa o rapaz ir comigo. Do contrário, nós morreremos de fome. Eu garanto pessoalmente a segurança dele. O Senhor pode me responsabilizar se eu não trouxer o menino de volta. Gente, olha que lindo. Jacó tem um filho amado e ele está separado desse filho amado. Vem Judá, que aqui é o primogênito, né? Lembrem-se que Judá era o quarto ali, era o quarto filho de Jacó, mas Rúben se deitou com a concubina de seu pai, perdeu o direito de primogenitura. Simeão e Levi também perderam o direito de primogenitura, uma vez que eles fizeram aquela covardia com o pessoal de Siquém. Agora Judá, que é quem legalmente, espiritualmente tem o direito à primogenitura, está falando, pai, eu vou levar Benjamim e eu garanto que eu trarei ele de volta para o Senhor. Jesus vem da tribo de Judá, gente. Judá aqui está representando nosso Senhor Jesus, que está falando assim, eu garanto pessoalmente a segurança dele, eu garanto o retorno, pai. Esse filho que vai sair de perto de você, que somos nós, que saímos de perto do nosso pai lá no Éden. Jesus está falando, eu vou trazer ele de volta. Eu vou trazer o seu filho amado de volta. Gente, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, seu filho único, o primogênito de toda a criação, como diz a Bíblia. Ele é o caminho que nos traz de volta ao Pai. Amém, Miel? Gente, isso é muito lindo. Jesus quer nos trazer de volta ao Pai. Jesus, ele está falando, eu vou garantir a segurança dele, eu vou me responsabilizar, eu vou carregar essa culpa para sempre. Jesus levou sobre si nossas dores e nossas enfermidades, o castigo que nós deveríamos pagar, que aquela cruz era minha. A cruz e os cravos que Jesus segurou ali naquela cruz, que sustentaram o seu corpo, numa cruz que nem foi feita para ele, que era grande demais para ele, que o sufocou ali naquele momento de agonia e de dor, era minha. Nem cabia o corpo de Jesus, não era para Jesus, era para mim e para você. E ele está falando, eu vou carregar essa culpa, eu vou levar sobre mim o pecado dele, para que ele possa ter de novo acesso ao Pai. E, gente, isso é muito lindo. Enquanto nós não entendermos que a Bíblia toda é sobre Jesus, a Bíblia não é, gente, um manual para a gente ficar rico. Tem muitos ricos que leem provérbios e prosperam porque são princípios verdadeiros. A Bíblia não é sobre o que a gente vai receber na terra. A Bíblia não é uma maneira para a gente ganhar dinheiro, para a gente poder falar de coisas bonitas que as pessoas hoje em dia estão morrendo por depressão, por tristeza, por angústia, por ansiedade. Não é um meio para eu me enriquecer. A Bíblia mostra o meio pelo qual eu sou salva. E esse meio é Jesus Cristo. Jesus é tudo, gente. Jesus é a Bíblia é sobre Jesus. Ele é sobre o que a Bíblia fala, desde o início ao fim. É sobre Jesus. É o motivo, é a razão, é o caminho, é a verdade e a vida. Judá ali está representando o nosso Senhor Jesus. Então, novamente, eu quero dizer para você, eu vou abrir um parênteses aqui, não sei quem está vendo, não sei quem vai ver. Você só vai voltar para o Pai quando você crê na obra de Jesus na cruz. Você só vai ter acesso à herança eterna que o Pai nos entregou quando você tiver fé no Filho, em Cristo Jesus, o Filho de Deus. Você só vai ter uma vida plena, uma vida feliz, uma vida satisfeita em Cristo Jesus. Só quando você entregar sua vida verdadeiramente para Ele, dizendo, eu me rendo. Levantar das mãos, é isso, né? Quando a polícia chega e você... Eu me rendo. Nós precisamos nos render ao senhorio de Cristo. É dizer assim, mais do que eu só creio em você, eu me rendo à sua vontade. Eu vou fazer não mais a minha, mas a sua vontade. Eu vou ser não apenas mais alguém que crê. Que a Bíblia diz que até os demônios creem e estremecem. Eu não quero ser só uma pessoa que crê, eu quero ser uma pessoa que obedece. Eu não quero ser mais só alguém que crê em Jesus, eu quero ser uma pessoa que se rende a Ele. Não adianta só crer, gente, a gente tem que ser escravo de Cristo Jesus. Ele levou a nossa culpa, como Judá está se colocando aqui na brecha pela vida do seu irmão.
E aí, sabe o que eu acho interessante que eu queria focar? Que eu falei com vocês que eu ia construir um raciocínio, porque Jacó estava segurando Benjamim ali. A dor de José ainda não havia passado. Então ele está segurando Benjamim. Chega um momento que ele fala assim, então faz o seguinte, pega seu irmão e leva para aquele homem. E para que ele liberte Simeão e deixe Benjamim voltar. Mas se eu tiver que perder meus filhos, que seja. Sabe o que eu entendi quando eu estava lendo isso aqui? Que o Espírito Santo me revelou, gente? É muito lindo. Deus está prestes a fazer uma coisa linda na vida de Jacó. O plano e o propósito de Deus para Abraão, Isaac e Jacó vai se cumprir. Está começando. E às vezes, lá no capítulo 42, quando eles voltam para Jacó e falam tudo para ele fala assim, nossa, vocês estão tirando meus filhos de mim, José já se foi, Simeão não está aqui, e agora vocês querem levar Benjamim, tudo está contra mim. Essa versão da NVT fala isso, tudo está contra mim. Sabe o que eu entendo, gente? Quando Deus está a gente está quase chegando lá, quando a promessa está quase se cumprindo, parece que as coisas começam um turbilhão acontecendo, parece que as coisas pioram. Como no Vale de Ossos Secos, quando um osso vai se juntar a um outro osso, vai se formar um exército lá na frente, Ezequiel 37. Mas enquanto um osso está se juntando no outro, está uma barulhada, um reboliço. Às vezes, tudo que você está vivendo, não é que as coisas estão piorando para a sua morte. Às vezes está acontecendo como Jacó. Ele está falando, tudo está contra mim, meus filhos estão tudo morrendo, é fome, é tristeza, é dor. E Deus está falando, aguarda, Jacó, está chegando. Você nem imagina que o seu filho amado ainda vive. Ele é governador do Egito, ele é rico, ele é abastado, ele é honrado em uma terra estrangeira. Eu já levantei ele para salvar sua família, para salvar sua descendência. Existe uma promessa de que o Messias vai vir da sua parentela, dos seus descendentes. Eu vou cumprir, eu vou salvar, todas as famílias da terra serão benditas, todos que creem serão benditos através de você. É lindo o que eu vou fazer. Só que agora parece que está tudo desmoronando. Permanece fiel. Permanece crendo. Vai acontecer. Jacó parecia que estava tudo indo contra ele. Está tudo dando errado. Na verdade, estava tudo dando certo. Deixa eu te falar, tem hora na nossa vida que parece que está tudo dando errado. Mas na verdade, para Deus que está acima de todas as coisas, que vê tudo, está tudo dando certo. Está tudo caminhando para o cumprimento da promessa. E aí, sabe o que acontece? Chega um momento que Jacó fala assim, sabe gente, quer saber? Eu vou entregar. Se eu precisar perder os meus filhos, que assim seja. Às vezes a gente tem alguns ídolos na nossa vida e a gente se apega firmemente a eles e Deus está falando, entrega. E a gente está ali, não vou entregar, não consigo entregar, é meu, é meu, é meu. E Deus está falando, entrega. Entrega para mim que eu vou cuidar. Não, Senhor, não posso te entregar. Meu coração não posso te entregar, é meu. Deus está falando, entrega para mim. Deixa eu ser o Senhor da sua vida. Seja meu escravo. Seja meu filho. Você vai desfrutar do melhor dessa terra quando você me entregar. Entrega seu tempo. Entrega seu recurso. Entrega seu coração. Entrega seus dons. Para de se gastar, de se apegar a coisas que Deus está pedindo para você entregar. Jacó estava apegado a Benjamim ali, ó, não solto, não largo, é meu filho amado, filho da esposa amada. Até que por fim, e a fome está apertando, e por fim ele fala, quer saber? Vão e levem Benjamim. Quem sabe aquele homem não entrega Simeão e vocês voltam com Benjamim também? Agora, se não entregar, que eu perca meus filhos e que assim seja. Gente, é muito poderoso quando a gente entrega algo. É muito poderoso quando Deus já nos pediu alguma coisa e a gente é capaz de devolver para Ele. Às vezes a gente fica segurando, né? Deus já te pediu aquilo. E você fica, não vou fazer, não vou entregar. Ainda não, é meu. Um dia eu vou fazer isso. Um dia eu vou me render. Um dia eu vou lá. Um dia eu vou fazer. Enquanto você está segurando, o tempo da promessa tá passando. Mas Jacó teve que entregar. E ele entregou seus filhos ao Senhor. Ele falou assim, ó, esse homem talvez volte, talvez libere Simeão, Benjamim talvez volte, mas ainda que não volte, eu estou entregando. E aí ele entrega os seus filhos. Gente, entendam, Deus não quer que nós tenhamos filhos prediletos. Deus não quer que a gente erre. Tem alguns erros que nos fazem se apegar a coisas que Deus não quer que a gente se apegue, a pessoas que Deus não quer que a gente se apegue. E Deus está falando, me entrega. Me entrega esse relacionamento que eu já falei que é para você entregar. Me entrega esse trabalho que eu já falei que é para você me entregar, que você fica segurando. Porque o plano e o propósito de Deus para nossa vida vai vir quando a gente entregar.
Talvez Deus falou, olha, eu quero que você seja uma empreendedora. E você tá lá com a carteira assinada porque eu preciso de uma segurança, que eu preciso de um 13º, eu preciso de um seguro-desemprego. E às vezes Deus tá falando, confia em mim, confia em mim. Você pode confiar em mim, você pode entregar. Porque Jacó segurou Benjamim, mas chegou um momento que ele falou assim, agora eu vou entregar. E quando ele entregou, então tudo começou a acontecer, né? A Bíblia diz que quando eles chegam lá no palácio de José, eu vou repetir, quando eles chegam lá no palácio de José, porque há pouco tempo eu estava falando da prisão onde ele estava, agora eu quero dizer, ele está num palácio. Ele estava ali no palácio porque Deus era com ele. Quando ele vê que Benjamim foi também, ele fala, prepara um banquete na minha mesa, porque eles vão sentar comigo na minha mesa. E aí, eles entram ali no palácio, né? E José faz uma coisa que eles ficam assim, sem entender, que ele faz com que os seus irmãos sentem de maneira assim, decrescente, né? Do menor para o maior, ou do maior para o menor. E eles ficam, como é que ele sabia, né? Quem que é o mais velho? Primeiro, segundo, terceiro, até dar 12. Ali estavam 12 irmãos. Os 12 irmãos, e eu acho lindo também que a Bíblia diz no versículo 26 que eles chegam diante de José com os presentes que o pai deles mandou, e aí eles se ajoelham, eles se curvam novamente, assim como José teve o sonho 2 vezes, novamente ali seus irmãos estão se curvando diante dele, e aí ele pergunta do pai, e aí, como é que tá o pai de vocês? Gente, mas é tão lindo que a Bíblia diz que ele vira para Benjamim e fala, Benjamim, ele fala para Benjamim, né? Deus seja bondoso com você. E aí a emoção vem, gente, porque nós somos humanos. A emoção bate e ele não dá conta mais. Ele lembra que ele não tá falando em hebraico, ele tá falando na língua dos egípcios, sendo traduzido, porque ele não podia entregar a identidade dele ainda, né? E aí quando ele vai se dirigir para Benjamim, ele não dá conta. Porque às vezes a gente não dá conta, gente. Às vezes a gente tem que chorar mesmo. Às vezes a gente vai ter que se permitir que as nossas emoções venham e a gente tem que chorar e se render em lágrimas aos pés do Senhor, ou alguém que Deus vai colocar na sua frente, mas coloca pra fora, não fica segurando não. Nem José segurou. A Bíblia diz que quando ele começa a falar com o irmão dele, ele fica tão emocionado que ele tem que sair correndo da sala e ele vai chorar. E aí ele chora, e lava o rosto, se controla e volta. Tem hora que a gente precisa chorar também. Se permita chorar às vezes, sabe? Ah, porque eu tenho que ser a forte, que eu sou a mãe, eu sou a mulher perfeita, eu sou o homem da casa, eu sou... Se permita chorar também, às vezes a gente precisa colocar nossas emoções para fora. José só conseguiu chegar até o fim porque ele tinha um controle muito bom das suas emoções. Se José não tivesse um bom controle dos seus sentimentos e emoções, ele não conseguiria se tornar governador. A gente só consegue estar numa posição de liderança, de liderar outras pessoas, quando a gente consegue nos liderar. Se você não consegue liderar suas emoções, então peça a Deus, me ensina a liderar as minhas emoções, para que assim eu possa liderar outras pessoas e cumprir o propósito do Senhor na minha vida. Ele sai, ele chora, se volta, né? Ele, como é que tá escrito aqui? Muito emocionado, ele sai depressa, e aí ele volta mais controlado, ele se controla. A gente tem que saber a hora de chorar, a hora de se controlar e voltar. E aí ele volta. Gente, tinha muita coisa ali dentro de José, tinha muita emoção ali, né? Você pensa por tudo que ele passou, por todo cada sentimento, né? Mas Deus era com ele. E aí ele se volta, e aí eles vão comendo e bebendo, até que, vou resumir porque tá ficando muito grande, até que ele faz algo de maneira... isso aqui foi muito forte, gente, Deus falou comigo. Olha só isso. Ele dá um jeito de fazer com que Benjamim fique com ele lá. E aí ele coloca o próprio copo dele na bolsa de Benjamim, para depois ele armar essa trama e fazer com que Benjamim vai ser escravo dele. Gente, mas olha o que acontece. Quando o servo ali de José vai atrás e fala assim, olha, vocês pegaram o copo de José, ele usa esse copo para prever o futuro. Vocês vão entregar Benjamim para ele ser o meu escravo. Olha o que os irmãos de José respondem. Deus está nos castigando por causa da nossa maldade. Todos nós voltamos para ser seus escravos. Todos nós, não apenas o nosso irmão com quem foi encontrado o copo de prata. Deus falou comigo quando eu estava lendo esse trecho. O que ele disse? Lembre-se que um dia eles venderam um dos seus irmãos, que era o favorito, o preferido do pai, para que aquele irmão fosse escravo. Mas agora, Benjamim, que é o novo favorito, agora eles não estão mais com ódio de Benjamim por ele ser favorito. Olha como que Deus tratou com eles.
Eles não queriam mais. Gente, imagina só. Meu Deus, isso é muito forte. Imagina só. Um dia eles venderam José. Forte. Gente, um dia eles venderam José porque ele era o favorito. Agora eles estão protegendo Benjamim, que é o favorito do pai deles. Deus tratou com aqueles homens. Aqueles homens tiveram que chegar até esse momento. Este foi o momento que José se revelou. Deus precisava que eles chegassem até esse momento. Lembra aqui que eles confessaram? Olha que, gente, eu vou falando, Deus vai me dando. Meu Deus, eles confessam, olha, não sabem. Judá responde: meu Senhor, o que podemos dizer? Que explicação podemos dar? Como podemos provar nossa inocência? Deus está nos castigando por causa da nossa maldade. Ele está confessando. Nós fizemos algo errado com o nosso irmão mais velho. E agora Deus nos está castigando. Ele reconhece o erro, ele confessa o erro. Eu já falei sobre isso aqui. Nós precisamos confessar nossos erros e reconhecer diante de Deus. E deixar. Porque pensa só, eles odiavam José porque era o favorito, vendem ele. Agora Benjamim vai se tornar escravo. Eles podiam ir embora. Eles podiam falar assim: ó pai, infelizmente seu filhinho preferido ficou lá no Egito porque Deus assim quis, porque apareceu o corpo de José. Mas eles não eram mais aquelas pessoas. Agora, os irmãos que entregaram José para ser escravo estão se entregando e dizendo: só ele não. Se Benjamim tem que ficar, todos nós ficaremos. Esse foi o momento chave de mudança na vida deles. Confessaram o seu pecado, se arrependeram e mudaram de vida. Confessaram que abandonaram seu irmão que era favorito, se arrependeram por ver o castigo de Deus e se entregaram pela vida do seu irmão mais novo. Meu Deus do céu! Deus vai nos dar oportunidades, irmãos. Deus vai nos dar a oportunidade de mudar a nossa vida. Enquanto a gente continuar naquele pecado, a gente vai vivendo um ciclo. Um ciclo e um ciclo. Uma vez que você confessa e deixa, você é limpo da sua culpa. Confessa o seu pecado, deixa o seu pecado, muda de vida. E a sua mudança vai gerar também uma virada de chave na sua vida. Forte, né, Ju? Gente de Deus, isso é muito forte. A virada na vida desses homens só mudou quando eles também se posicionaram. De homens que entregaram seu irmão mais novo e preferido para homens maduros que agora se entregam pelo irmão mais novo e preferido. Uau! E aí Judá dá um passo à frente e começa a falar com José até o ponto que ele fala assim, olha só que lindo, ele fala assim, sabe esse pai que o Senhor nos perguntou? Então, ele é idoso, ele tem um filho mais novo, nascido em sua velhice, o irmão desse filho por parte de pai morreu, ele é o único filho da sua mãe e o nosso pai o ama muito. E aí ele vai falar assim, não poderia voltar para casa, o último versículo do capítulo 44, eu não suportaria voltar e ver a angústia que isso causaria ao meu pai. Agora eles estão mudados. Eles estão prontos para receber a promessa. Eles estão prontos para ser as 12 tribos do povo escolhido de Deus. E agora, e olha que lindo, o Judá, lembra que Judá representa Jesus? Porque Jesus vem da tribo de Judá. Ele está falando assim, eu não quero ver a angústia que meu pai teria de estar longe do seu filho amado. A Bíblia diz que Deus nos ama, Deus ama a gente como suas criaturas, Ele quer nos tornar filhos. E Jesus é aquele que veio para nos reconciliar com o Pai. Então ele vem e fala, eu não quero ver angústia no coração do meu pai por uma criação que ele ama que se perdeu. Eu não quero ver angústia no coração de Deus Pai, então eu vou dar a minha vida para que todo aquele que crer em mim seja salvo e receba a vida eterna. Todo aquele que crê em Jesus e nessa reconciliação que Jesus, a única pessoa, o único caminho, a verdade é a vida. Amém, Alessandra? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Todo aquele que nele crê vive a reconciliação com o Pai. Gente, ontem eu estava lá no sítio e eu olhava para o mato, assim, que tem muito mato, né? Muita serra, e é lindo, como é bom às vezes a gente contemplar a natureza, porque ela revela o Criador. E eu falei, Senhor, como é bom a percepção da Tua presença. Eu poderia ganhar ouro, prata, eu poderia ganhar riquezas. Eu poderia estar num lugar, num resort, eu poderia estar em algo que o homem construiu, eu poderia estar num palácio agora. Eu também amo a natureza, Ju. Eu poderia estar num palácio, mas se eu não tivesse essa alegria, que é a percepção da presença do meu Pai, eu estaria infeliz.
incompleta e insatisfeita. Quantas pessoas estão assim? Estão viajando, estão vivendo, estão comendo melhor, mas estão bebendo, estão se entregando, estão fazendo de tudo, estão comprando, estão buscando seus ídolos, buscando as coisas que possam suprir o vazio do seu coração. Quando a gente se entrega à comida, quando a gente se entrega às compras, quando a gente se entrega às coisas, mas nunca está satisfeito. Por que não? Porque é só a percepção da presença de Deus que nos faz sentir plenos e satisfeitos. Deus nos criou para Ele. Deus nos criou para Ele. Gente, não é sobre religião. Não é sobre quem é essa religião ou quem é outra religião. É sobre quem entende a percepção da presença do Pai. Nós somos filhos, todo aquele que crê em Jesus é filho, e é essa verdadeira alegria, que não vem de um relacionamento. Quantas vezes a gente procura um pai no marido, no filho, quantas vezes a gente procura o pai no relacionamento, e o nosso pai só vai ser encontrado através de Jesus Cristo. Essa vai ser a nossa salvação, essa vai ser a nossa alegria. E aí a gente vê que no capítulo 45, que é o último do dia, José se revela e quando ele se revela, ele chora tão alto que todos os egípcios ouvem. Os egípcios o ouviram ali no palácio do faraó. Não, desculpa, do faraó não. A notícia chegou ao palácio do faraó. Todos os egípcios que estavam ali ouviram o choro alto de José. Novamente. Tem hora que a gente tem que chorar, gente. Tem hora que a gente tem que chorar alto. Tem hora que a gente tem que parar de guardar nossos sentimentos. Sabe aquela lágrima que voltou? Eu preciso ser forte. Você precisa ser verdadeiro. Deus não espera pessoas perfeitas. Deus espera pessoas que sejam reais, não ideais. E eu aprendi isso, que eu não preciso mostrar uma religiosidade que não é verdadeira. Eu tenho facilidade para contar para as pessoas meus pecados e como eu os confesso, porque eu sei que se eu confessá-los e deixá-los, Deus vai me limpar da minha culpa. Eu tenho facilidade para me expor, porque eu não tô nem aí para minha reputação, o que vão pensar de mim, o que vão falar de mim, não ligo. A minha preocupação é o que meu pai vai dizer de mim. Então eu não fico me escondendo, eu procuro, né? Não sou perfeita, eu tô no caminho ainda, mas a Lorena mudou. Eu era do tipo que eu precisava demonstrar que tava tudo certo, tava tudo bem, tá tudo perfeito, que eu sou ótima nisso, naquilo. Não sou. Não sou mesmo. E tem hora que a gente tem que chorar alto. Ah, mas vão ver e vão pensar o que de mim? Não importa. Às vezes a gente está sofrendo por causa de emoções que estão retidas aqui, ou reprimidas. Bota pra fora essas emoções, vai chorar nos braços do Pai, vai chorar, vai buscar um amigo que é amigo de Deus também, vai chorar com ele. José chorou, Jesus chorou, gente. Jesus ia ressuscitar Lázaro, ele já sabia. O plano já estava, ó. Vou voltar daqui 2 dias, vai ter dado 4, e aí no 4º dia, vou falar para remover a pedra e ele vai ressuscitar. Mas quando ele vê Maria e Marta chorando, a Bíblia diz que ele se comove, e ele chora. Até Jesus chorou, por que a gente vai se preocupar de reprimir emoções? Bota para fora. José chorou ali, gente, e aí ele se revela aos seus irmãos. Eu vou terminar falando isso aqui que é muito forte, olha só. José tinha uma identidade tão firmada em Deus. Ele sabia muito bem quem ele era, quem colocou ele na posição que ele estava, isso é muito importante também, e o porquê. Deixa eu perguntar para você, você sabe quem você é? Quem te colocou na posição que você está? E por quê? Como a rainha Esther, quando ela estava lá de boa no palácio, desculpa a palavra de boa, ela estava lá tranquila no palácio, era rainha, tinha tudo de melhor, e agora tem um problema, porque os hebreus estão sendo atacados por Amã, o seu povo. E aí o tio dela vai falar com ela assim, será que não foi para este propósito que Deus te colocou como rainha? Será que não foi exatamente para isso que Deus te colocou como rainha? Se você não se levantar, Deus vai usar outra pessoa para salvar o povo dele, porque Deus nunca falha em suas promessas. Deus vai usar outra pessoa, mas você e a sua casa vão ser destruídos. Ela sabia quem ela era, ela sabia quem a colocou na posição que ela estava, e ela sabia muito bem por quê. E ela vai ser ali usada por Deus para gerar salvação para a família. Mas nós vamos chegar em Esther. E aí, gente, ele sabia quem ele era, porque ele fala, foi Deus quem me enviou adiante de vocês para lhes preservar a vida. E ele sabia por quê. O filho de Deus, eu sou filho de Deus. Deus me trouxe para o Egito, ele me levantou como governador. E o porquê é para que a vida de vocês seja salva. Uau! Vamos lembrar que aqueles irmãos tinham vendido dele, gente?
Boa tarde, Regiane. Vamos lembrar, gente, que os irmãos dele tinham vendido e feito uma covardia com ele. E ele tá falando, gente, não precisa se preocupar, não precisa brigar entre si pelo que aconteceu. Eu tenho um propósito, eu sei que Deus me trouxe para fazer aqui. E ele me trouxe aqui para preservar a nossa linhagem. Porque Deus já sabia lá atrás da fome que teria hoje. E ele fala assim, ó, já passou 2 anos de fome, ainda tem mais 5, então Deus arquitetou todo esse plano, me colocou aqui, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, para que isso aconteça. Às vezes o nosso problema é que nos falta identidade. Quem nós somos, por que nós somos? Por que Deus me criou para este tempo? Por que Deus me deu o dom que Ele me deu? Que não é para mim, que é para os outros. José tá falando, Deus, ele podia estar falando, ó, Deus me colocou aqui, que é para eu me vingar de vocês e agora eu tenho todo o poder. Não, ele fala, Deus me colocou aqui para eu salvar a vida de vocês. Gente, uma vida com propósito. Eu tento viver assim, sabe? Às vezes o mundo quer nos oprimir, faça isso, faça aquilo outro, tem aquilo. Irmã Rose, boa tarde, Pai do Senhor Jesus. Você só vai ser feliz se você tiver isso. Todo mundo tem casa própria, você não tem casa própria, seu carro é velho. Você tem que ter. Você não faz isso, você não canta, você não prega, você não faz aquilo. Você tem que fazer. Não, gente, a gente tem que ser quem Deus nos criou para ser. A gente tem que ter o que Deus nos permite ter e sempre com propósito para alcançar o outro, para salvar o outro. Infelizmente, muitos têm usado o evangelho para si mesmos, para se autopromover, mas é para o outro. A palavra de Deus, o que Ele tem me dado de entendimento, eu entendo, não é para mim, é para o outro. E nós precisamos entender que do que Deus te deu, se Deus te deu um bom carro, um carro do ano, aleluia, glória a Deus, lembre-se que não é para você, é para o outro. Como assim, Lorena, isso? É para você entender que você pode servir a Deus com seus bens. Você deve servir a Deus com seus bens, com seu dinheiro, com seu recurso. Você deve servir a Deus. Deus me deu o dom de cantar e eu amo cantar. E quantas pessoas têm usado os dons para se autopromover? A gente precisa usar nossos dons não para nos autopromover. Tem hora que Deus vai falar que você é para cantar só para Ele. E é muito bom viver o plano e o propósito de Deus para a nossa vida. Você não precisa ser o que os outros dizem. Você precisa ser o que Deus diz que você tem que ser. Amém? E José sabia muito bem disso. E aí nós sabemos desenrolar da história que o faraó manda carros para poder buscar Jacó e toda aquela família, que era mais ou menos 70 pessoas. A gente vai ver lá na frente. 70 pessoas que vão virar 3 milhões de pessoas na época já de Moisés. Deus multiplica, né, gente? Meu Deus, é muito maravilhoso. Jacó ficou atônito com a notícia, não podia acreditar. Lembra que há pouco tempo atrás ele tá falando, minha vida tá arruinada, tudo tá contra mim. Mas agora chegou a hora. Chegou a hora, ele não posso acreditar, o meu filho está vivo. Permanece fiel, amém? Vai chegar o tempo do cumprimento da promessa, mesmo que tudo tá dando errado, permanece. Às vezes o que tá dando errado é para que dê certo. Tá dando errado certinho. Quando tudo tá dando errado, quando parece que você tá regredindo, como uma flecha, né? Imagina o arco, que é o arco. Eu vou enviar a flecha. Como que a flecha vai? Ela regride. Quanto mais ela regredir, quanto mais as coisas estão ficando difíceis, mais longe ela vai. Então permaneça. Deus está mostrando com a palavra dele, irmãos, que chega o tempo da promessa, chega o tempo do cumprimento, permanece. Chegou o tempo para Abraão, chegou o tempo para Isaac, chegou o tempo para Jacó. Vai chegar o tempo na sua vida, amém? Eu agradeço a todos que ficaram aqui até o final, eu espero que tenha sido entendível. Se caso alguém tiver alguma dúvida, pode colocar aqui, que eu peço alguém para me ajudar. Eu tenho um pastor aqui em quase qualquer coisa, eu chamo ele aqui. Na verdade, agora ele não é pastor, ele é pai, ele está ficando com as 2 crianças nesse momento. E não foi... é isso que a gente tem que entender, que existe um tempo para todas as coisas e nós somos aquilo que Deus nos criou para nós sermos. A nossa identidade está nele, não naquilo que dizem ao seu respeito. Que você possa se firmar nisso e que a sua fé seja aumentada, assim como a minha foi aumentada com tudo que ele me mostrou com esses 3 capítulos poderosos de hoje. Que Deus abençoe a sua vida e até amanhã, se assim Jesus permitir. Amém?